Você já percebeu que misteriosamente pode ter aparecido no inventário do seu Corepunk uma chave de ferro enferrujada? E aí você ficou sem saber nem onde é que pegou, nem para que ela serve, onde é que você vai usar, no que ela pode te beneficiar? Então hoje a gente vai desvendar esse mistério juntos, vem comigo. Aqui tá parecendo uma orelhinha de cachorro, né? Fica pra dentro aqui, diacho. Saudações, viajantes! Vamos desvendar então um mistério dessas chaves enferrujadas. E eu tô falando desse item aqui, ó, chave de ferro enferrujada, que quando você observa aí a descrição, esta chave velha enferrujada pode simplesmente destrancar um galpão há muito esquecido. O que na verdade, meus amigos, não nos diz nada. Como eu estou aqui para ajudar vocês, e eu tive essa dúvida no começo, né? Comecei a jogar em alguns alfas, essas chaves eram dropadas, eu ia farmando e só ia pegando tudo que estava aparecendo de loot. E aí quando eu chegava na cidade que eu ia ver, né, o resultado aí do meu farm, e aí eu percebi que tinham essas chaves enferrujadas, e no começo eu não sabia, até que explorando um pouquinho e descobrindo, eu consegui desvendar esse mistério que eu vou compartilhar com vocês. Para começar, essas chaves enferrujadas, elas podem dropar de Scrags, que são umas caveirinhas que ficam na área PVP. Então se eu abrir o mapa aqui para compartilhar com vocês, nessa área PVP onde tem várias casinhas abandonadas, vocês podem ver que lá possui um ou mais desses Scrags. Então normalmente casas abandonadas em área PVP, você vai ver que tem essas caveirinhas lá. E tomem muito cuidado, tá? Porque a grande maioria delas tem um level um pouco mais alto, causam muito dano e podem ser letais. Eu vou botar na tua... E aqui na área PVP, se você morrer, você perde 5 slots do seu inventário. Então fica esperto. Além dessa área aqui PVP, né, nos campos de Ripple Crop, que fica mais ou menos a nordeste de Golden Field, né, que é a cidade inicial, vindo para essa parte aqui de baixo à direita, a gente já encontra também áreas PVP, e nessas casinhas aqui, todas elas também têm desses bichinhos, ó, mais uma casa abandonada aqui, e essas casas, elas possuem também essas caveirinhas. Um outro local onde vocês podem encontrá-los é aqui, ó, no depósito ferroviário, é um local onde possuem várias casas, né, várias estruturas, digamos assim, dentro delas possuem vários elementos que você pode interagir, quem sabe dropar algumas coisas, como kits, catalisadores e outras coisas mais interessantes, só que aqui tá cheio de caveirinha level 20, então tomem muito cuidado que elas vão brotando do chão e realmente podem causar um grande dano. Além do depósito ferroviário, né, que elas estão perambulando por aqui, tem um outro spot que é aqui bem no meio das terras florestais da tempestade, que fica aqui a sul de Riverrise mais ou menos. Dá pra ver só a pontinha, mas aqui tem um grande cemitério, onde vocês vão poder encontrar muitas dessas caveirinhas de nível 20, é um local excelente inclusive para farmar essas caveirinhas, né, normalmente você encontra catalisadores, vai poder farmar ouro também, porque como é um cemitério, tem várias daqueles túmulos que na hora que você quebra tem a possibilidade de te dar ouro ou catalisadores. Então é um local muito bom para farmar, mas é um local muito perigoso. Então se você não tiver bem armado, com uma arma legal, com os artefatos legais e poder ter uma mobilidade ali, um jogo de cintura para sair da chuva de caveirinhas que vai pular em cima da sua cabeça, eu aconselho você ainda não ir. Inclusive eu ainda não fui com essa minha personagem aqui, mas é possível que logo eu consiga fazer essa luta. Tá legal esse vídeo, né? Mas sabe o que também é muito legal? Poder comprar o Corepunk utilizando o Pix, sem pagar a taxa de câmbio e nem imposto por transação internacional. E você pode fazer isso através do meu link de afiliado com a Cursed Diamonds, a plataforma brasileira que é parceira oficial do Corepunk. O link vai estar na descrição. E agora que você já sabe onde conseguir essas chaves enferrujadas, né, e como existe uma chance de dropá-las com as caveirinhas sendo eliminadas, vamos ver onde é que vai ser possível utilizá-las. Porque, bom, galera, se vocês estão jogando há um pouco mais de tempo, se vocês estão aí jogando desde alguns alfas, vocês puderam perceber que várias casas dentro da cidade tinham suas portas abertas, então era possível você entrar, interagir com vários objetos,
consegui vários itens, consegui ouro. E aí, por exemplo, eu lembro muito bem que a NPC Eve Clarkson, vamos procurar ela aqui na cidade de Goldenfield, ela fica bem aqui do lado da Mama, ela fica em frente a um café, e esse café tinha a sua porta aberta, tinham vários desses objetos aqui que vocês viram que eu consegui interagir com eles, e tinha uma grande possibilidade de dropar várias coisas. Mas, depois do acesso antecipado, eu percebi que várias portas dessas cidades haviam se fechado, e com isso a gente não conseguia explorar muito mais. Uma outra coisa que eu também percebi é que o drop dessas chaves enferrujadas deu uma diminuída. Foi bem difícil conseguir essas duas aqui, e eu confesso que, assim, foram muitas horas farmando, né? Praticamente aqui com essa minha personagem, eu consegui chegar no nível 20, matei várias caveirinhas pelo caminho, fiz várias missões que eu precisava matar essas caveirinhas, e aí apenas 2 chaves foram dropadas. Mas beleza, vamos direto ao assunto. Onde que eu vou utilizar essas chaves? Bom, por mais que na descrição tenha que é um galpão, é muito esquecido, blá blá blá, esquece tudo isso. Você vai conseguir abrir portas aqui dentro da cidade que estão fechadas e são possíveis de interagir. Então, se você observar que eu tô dando uma andadinha aqui, né, mais ou menos ao sul da cidade, existe essa porta que já tem esse ícone. Então, se essas chaves estiverem no meu inventário, é possível que eu abra uma delas. E eu vou abri-la a partir de agora. Se a gente vai dar sorte. Beleza, ela abriu. A gente vai entrar aqui e vai ter baúzinho. Ai, que bom, né? Eu acabei de ser escamada, né? Que o baú tá bugado. O baú tá bugado, guys. Eu fui tapeado. Enfim, né? O ideal é que essas coisas funcionassem. Mas eu já abri outras casas, outras portas com outros personagens, e os baús abriram, droparam algumas coisas. É interessante a gente perceber que não são todas as portas que vão ter esse recurso de interação, então a gente não vai poder abrir todas elas. E realmente, né, uma chave foi consumida e eu fiquei com Deus. Mas dá pra perceber que não são todos os locais, não são todas as casas que possuem esse recurso de interação. Aqui pra cima, né, mais ao norte aqui do centro da cidade de Riverrise, também tem várias casinhas que tem essas portas. E vamos ver se a gente dá um pouco mais de sorte agora, né? Primeiramente, se a porta abre. E segundamente, se a gente consegue encontrar algum baú. Beleza, a porta abriu. Baúzinho. Ei, beleza. Solta foguete. Solta foguete, mas pode parar de soltar o foguete, né? Porque a grande verdade é que, né? O loot veio bem paia. Já teve porta, por exemplo, que eu consegui abrir, que não tinha baú, tinha só um espaço de uma casa e eu poderia interagir com vários itens. Tinha uma que, tipo, não tinha nada, tinha um item pra interagir só. Então, assim, tem várias opções e vocês podem conseguir depois continuar entrando nessas casas e interagir com esses objetos pra tentar, né, pescar aí alguma coisinha a mais, quem sabe. E é isso, pessoal. Não tem muito segredo em relação a isso, é bem fácil de usar. Aqui na cidade de Riverrise eu acredito que tenham melhores loots. Eu já tentei abrir algumas portas lá na cidade de Goldenfield, mas eu não consegui, mesmo tendo a chave no meu inventário. Eu não sei se é um bug, se era pra acontecer exatamente assim, ou se realmente é só um problema do jogo que ainda está sendo desenvolvido. Mas aqui em Riverrise eu fiz o teste, né, abri com outros personagens já algumas chaves há um bom tempo atrás, e com essas últimas duas que eu tinha, eu consegui vir aqui e pelo menos mostrar pra vocês, né, o que vocês podem encontrar nessas casas que vocês abrem com as chaves enferrujadas. Bom, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Quase me engasguei. Vamos ficando por aqui e eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. E claro, né, se ele te ajudou de alguma forma, se você gostou desse conteúdo, deixa aquele likezinho, clica no botão de hype do vídeo, que é para ajudar o algoritmo a espalhar o Coreverso para mais pessoas e aumentar a descoberta aqui do canal. Sempre deixe um comentário, é bem importante para o engajamento aqui do canal, né, também para o algoritmo, para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante e que esse vídeo foi interessante para você. E claro, né, para continuar te recomendando mais e mais conteúdos do nosso amado Corepunk. Um grande abraço e a gente se vê aqui em breve, tentando abrir as casas e quem sabe os baús de dentro delas em Qualad. Até lá. Que lootzinho vagabundo!